trabalho, pensámos em falar com alguém que já esteja dentro do assunto, que já desempenha a profissão para a qual estamos agora a estudar. Decidimos então entrevistar Diana Barbosa, que é administrativa numa empresa de consultoria e que terá todo o gosto em nos responder a várias perguntas sobre o tema já antes mencionado. Qual é o objetivo e o que beneficia na empresa? É muito benéfico registar diariamente tudo aquilo que é feito, assim porque temos acesso a toda a documentação que é feita por cada um e assim sabemos aquilo que ainda há para fazer. Existem algumas regras relativamente às chamadas telefónicas? Sim, existem. Há que ser simpático, tentar ajudar a pessoa o máximo possível. Como se deve dirigir ao público? Há alguma maneira especial com as diferentes entidades? Depende, não entidades, mas sim pessoas. Eu que lido várias vezes com advogados e juízes, sim, tenho que fazer mais ou menos uma diferenciação. Isto porque um juiz ou um advogado é tratado por doutor e quando é um trabalhador de uma fábrica têxtil que tínhamos nós na nossa empresa, já o tratamos por senhor. De qualquer dos modos, tento ajudar tanto uma parte como outra, sem diferenciar o tipo de profissão. O que deve incluir um registro de chamadas? Um registro de chamadas deve ter a hora, o dia e a pessoa que ligou. Deve também conter, se necessário, o assunto e aquilo que pretendia. São muitas as consequências quando existe algum erro num registro? Sim, são. Principalmente quando se trata de correspondência e que não tem a devida documentação organizada. Isto porque atrasar ou adiantar um dia pode ter consequências, digamos, não consequências não desejáveis, isto porque pode ter a ver com prazos de resposta e um dia faz toda a diferença. Por exemplo, com coimas na DGCI, nas finanças ou então no tribunal. Como devemos tratar e o que fazer com a correspondência? Toda a correspondência deve ser aberta diariamente, deve ser colocada uma entrada que será o dia, ou seja, o próprio dia, e deve ser analisada pormenorizadamente se é necessário dar resposta no próprio dia ou, se necessário, para responder a determinado tipo de ofícios, ter que juntar alguns elementos que ainda demoram alguns dias. Daí que é muito importante que a correspondência seja tratada diariamente e o mais rápido possível, ou seja, que a correspondência seja prioritária. Como as devemos transmitir? Existe alguma maneira de sermos melhor sucedidos? Sim, quando transmitimos ordens aos outros, devemos sempre verificar aquilo que é mais importante e sendo os nossos superiores. Ou seja, numa empresa temos determinados assuntos que são mais importantes que outros. E quando temos alguém abaixo, digamos abaixo de nós, que as pessoas possam fazer ordens mais simples, sim, devemos realmente tratar as coisas por essa ordem. Que tipo de arquivo devemos considerar arquivo inativo ou morto? Isso aí depende realmente de cada entidade ou então de cada organismo ou até empresa. Normalmente na nossa empresa consideramos arquivo inativo aquele arquivo das empresas que já encerraram. Ou seja, o arquivo da empresa pode estar ativo durante 10 anos, assim como uma empresa que está lá há um ano já pode ter arquivo inativo. Isso depende muito de cada entidade. Na nossa empresa depende muito dos processos que temos. Há processos inativos e processos ativos. Que tipo de assuntos em que normalmente se usa este procedimento e em que nos pode ajudar? Sim, pode-nos ajudar bastante a ter recortes de revistas e jornais, visto que, por exemplo, no nosso caso, nós fazemos a publicidade de anúncios de bens, de venda de bens. Daí que sabemos sempre qual foi o jornal que publicitou, e temos a data e temos o artigo completo. Conseguimos sempre ter acesso àquilo que nós mandamos publicar. O que engloba as obrigações periódicas? Engloba ter a agenda sempre atualizada e em dia para saber aquilo que temos sempre para o dia seguinte, no caso de reuniões, no caso de diligências ou no caso até de amostra de bens ou quando trabalhadores vão reunir, temos que ter sempre tudo em dia, porque igualmente com as obrigações que temos que ter durante o dia, temos de interceder com a correspondência que temos para tratar, com as chamadas que temos que fazer, com as correspondências que temos a responder. Portanto, há que ter sempre a agenda em dia para que nada falhe.
Pode retratar algumas prioridades mais importantes? Sim, as prioridades mais importantes é responder ao que é mais urgente, pois no meu ramo de trabalho, quando existe um ofício que nos chega num dia e dão-nos o prazo de 5 dias para responder quando o prazo é corrido, isto é, um prazo corrido é quando conta também o fim de semana. E quando não se dá o devido tratamento ou quando nos atrasamos, é muito complicado, pois por causa de um atraso de um dia podemos ter que pagar 250 ou até 500 euros e até pode ser instaurado um processo disciplinar. Portanto, há que ter prioridades e ter sempre a agenda ativa para que possamos ter sempre em mente e planear o dia seguinte para que nada falhe, torno a dizer. Quais são os procedimentos a efetuar na preparação de uma viagem? Na preparação de uma viagem deve ter sempre em conta o local de saída e o local de chegada. Isto porque vai variar bastante em função do preço, por exemplo, digamos, o transporte. E também a hora. Isso depende muito de quem vai viajar. Pode ter uma hora precisa para sair e uma hora precisa para chegar, como pode em 2 dias diferentes ter que sair e chegar. Portanto, isso depende muito. Por exemplo, se for para uma reunião, convém que chegue a tempo e então temos que ver se pode ser de avião, se pode ser de caminhoneta, pode ter que ser de comboio. Portanto, preparar viagens, há que definir o local de chegada e de saída, ver os preços e ver o que é mais cómodo. O que é preciso para tratar da documentação e o seu respectivo arquivo? Tratar da documentação é necessário. Quando a documentação chega à empresa, é necessário dar uma entrada e verificar se é urgente ou não. De seguida, a correspondência é digitalizada e enviada para o administrador, que assim faz seguir para o seu técnico. Depois, o técnico responde ou então pede às administrativas para responder quando é um processo mais simples e é respondido e depois sim mandado para arquivo. Depois é furado, agrafado e devidamente colocado na sua capa de arquivo e levado para a caixa. Que aspectos se tem de ter em conta na preparação de uma reunião? Há muitos aspectos a ter em conta quando há a preparação de uma reunião. O número de pessoas para reunir e a disponibilidade de cada um deles. Primeiro, quando se marca reuniões de pessoas de fora com uma pessoa de dentro da empresa, deve sempre tentar arranjar 4 datas disponíveis da pessoa da empresa. Depois, dentro das pessoas que vão reunir com a pessoa na empresa ou fora da empresa, deve-se sempre ter em conta a pessoa que tem a disponibilidade menor. Isto é, tentar marcar primeiro com a pessoa que tem menos disponibilidade e assim sucessivamente. Ou seja, da que tem menos disponibilidade para a que tem mais disponibilidade. Depois é necessário também definir a hora e o local, visto que isso aí faz bastante diferença. Há pessoas que pode ter que reunir uma pessoa de Lisboa, uma do Porto, uma de Braga e uma de Aveiro, e por exemplo a do Porto é que tem menos disponibilidade e que pede para ser realizada no Porto. Aí sim há que ter em conta o local e sim fazer posteriormente o seu registro e tentar marcar com toda a gente. Como elaboramos um relatório e quais são as suas principais regras? Na elaboração de um relatório, há que ter em conta todas as tarefas que são feitas e tudo aquilo que deve ser registado. Fazer um relatório é uma coisa que ainda demora bastante tempo e que normalmente deve estar sempre atualizado para saber aquilo que já foi feito e o que ainda há bastante ainda para fazer. Obrigado pela sua colaboração. Temos alguma coisa a acrescentar? Não, por mim é tudo. Obrigada eu pelo convite. Girl, my